Tudo bem, pessoal? Estamos aqui ao vivo agora na nossa análise técnica. Tivemos alguns problemas de transmissão, mas agora estamos ao vivo no YouTube. Nos encontre lá. Abraço. Construindo Safras. Beleza. Então vamos dar início à nossa live, tá? Iniciando então pelas principais commodities do Brasil, as principais commodities agrícolas do país são a soja, o milho, a carne bovina, o açúcar, o etanol, o suco de laranja e o café, tá certo? Essas são as principais commodities do país, tá certo? Então, vamos começar pela soja. A soja, a análise técnica de hoje, o que ela nos diz, os gráficos atuais, tá? Estamos aqui, olha, a gente pode ver que o preço está indo de 22 dólares e 35, 25 centavos de dólares. Então a gente está num preço bom de dólar, tá? E o que os indicadores estão nos mostrando? O indicador de força relativa já está no meio aqui, já está na metade do seu caminho, né? Normalmente ele sempre trabalha nessa faixa, e isso daqui é nosso guia, e também o estocástico. O que o indicador estocástico está nos dizendo? O indicador estocástico já está nos mostrando que esse preço está alto, tá certo? E como a gente está no mercado de alta, esses indicadores vão sempre nos guiar. Mercado de alta, no mercado de baixa, lógico, cada um é melhor para determinado momento desse mercado. Mas, neste momento, o que eles estão nos falando? Nesse momento, o índice de força relativa já está cruzando para baixo, né? Mesmo com o preço alto, né? Ele está cruzando para baixo, já indicando uma queda desse preço, que esse preço tende a cair. E o estocástico também, ele está aqui, ó, acima das linhas paralelas, limites dele. Quando ele está aqui acima, esse indicador nos diz que esse preço tende a cair. E o MACD? Esse MACD, olha que interessante, né? Temos a linha azul, vocês conseguem observar? No MACD, a gente tem a linha... Deixa eu diminuir a minha cabeça aqui, para vocês conseguirem enxergar. Tá? Olha, acho que eu já diminuí aqui o tamanho para vocês conseguirem me ver de maneira... Vocês conseguirem ver o gráfico corretamente. Tá bom? Então, beleza. Olha aqui. O MACD ele tem duas linhas de médias, né? Duas linhas que acompanham os preços. E a linha azul, ela é de um período um pouco mais curto que o da linha vermelha. Então, quando ele cruza antes da linha vermelha, tanto para baixo ou para cima, ele nos diz um pouco sobre a tendência do mercado, tá certo? Nos diz um pouco que a tendência está mudando. Então, como ele cruzou para baixo, isso quer dizer que há uma probabilidade maior desse preço cair, tá? Isso serve para o mercado internacional. Agora, pensando no Brasil, o que a gente tem no mercado de soja hoje? O que a gente precisa levar em consideração? A gente precisa levar em consideração o preço do dólar. Então, mesmo, olha aqui, ó, que o preço tenha caído, ó, do dia 18 de setembro para hoje, o preço da soja aqui no Brasil, na verdade, subiu. O preço da soja fechou ontem aí próximo de R$ 131, tá certo? E o que isso quer dizer? Que é um bom momento para você vender a sua soja. E por que no Brasil a gente precisa levar em consideração o preço do dólar? Olha que interessante. No dia 18 de setembro, o dólar estava 5,22 e a soja estava 23 dólares. E hoje a soja está 22 dólares aproximadamente. Então a gente perdeu o preço da soja, que é aproximadamente $1. Só que, como o dólar se valorizou de 5,22 até 5,60, o que aconteceu? O preço da soja aqui no Brasil subiu ao invés de cair, tá certo? Então, por isso que no Brasil a gente precisa tomar esse cuidado. Agora, os colegas paraguaios que estão comercializando a soja
preciso acompanhar isso daqui, tá? Então, a recomendação para os colegas paraguaios não seria para a venda ser hoje, para quem comercializa isso em dólar. A recomendação de venda teria sido aqui, ó, no dia 18 de setembro. Por quê? Se a comercialização é em dólar, a gente analisa apenas esse gráfico. Olha que legal. A soja estava mais cara dia 18 de setembro do que hoje. Então, vocês conseguem perceber que a gente precisa mudar a análise técnica, mudar a tomada de decisão de acordo com cada produtor. O produtor brasileiro não era bom vender a soja no dia 18 de setembro. Para o produtor paraguaio, o produtor argentino era. Então, por isso que o Construindo Safras faz esse tipo de análise. Agora, seguindo para o milho. No milho, o que a gente tem hoje? Hoje o milho está cotado a R$ 63,00, próximo disso, R$ 63,20, tá? E o que os indicadores estão nos mostrando? Os indicadores, tanto o índice de força relativa quanto o indicador estocástico, estão apontando um sobrepreço, ou seja, estamos próximos de um topo, tá? E o que isso quer dizer, no bom português? É um bom momento para você fechar contratos de milho, tá bom? Você não precisa, como eu posso dizer, não precisa vender tudo, né? Porque a gente nunca sabe até onde esse preço pode chegar. Mas, se você tem milho em excesso, está pensando, o preço vai subir muito mais. Não, o preço pode subir. Mas, nesse momento, já é um bom preço para você fechar o seu milho, tá certo? De acordo com os indicadores aqui. E só para vocês terem uma ideia, como esses indicadores são interessantes, olha aqui, no dia 9 de julho, o milho estava cotado a R$ 50,00, R$ 51,00. E já era um bom preço de venda, tá? Já era um bom preço de venda. E os indicadores, olha aqui, ó, todos acima das linhas paralelas, apontando isso daí. Só que, olha o que aconteceu no futuro. Se realmente quem vendeu, olha que coisa legal. Pouco tempo depois, uma semana depois, esse preço caiu para baixo de R$ 47,00. Ou seja, uma diferença aí de R$ 4,00, quase 10%, em apenas uma semana, 10 dias. E olha o que os indicadores já estavam apontando, que realmente ali já era um bom momento para você comprar o seu milho, tá certo? Ao invés de você vender, se você é uma recebedora de grãos, se você é uma cooperativa, nesse momento você já podia comprar milho, porque era um bom momento para compra. E além desses indicadores, o índice de força relativa, o indicador estocástico, o que a gente tinha para nos falar que aquele era um bom momento de compra também? A nossa média móvel, tá? O preço tinha tocado o valor da média móvel. Agora, seguindo, já analisamos o milho aqui no mercado brasileiro, tá? Agora analisando o milho no mercado internacional. No mercado internacional, o milho está cotado a $360. E qual que é o contrato do milho de $360? Um contrato de 5.000 bushels, tá? Para quem já trabalha com isso, já sabe do que eu estou falando. Para quem já trabalha com milho no mercado internacional, já sabe do que eu estou falando. Então, aqui, o que os indicadores estão nos mostrando? Que esse preço já está alto, tá? Esse preço já está... É um bom momento para você vender. Por quê? Os indicadores já estão cruzando para baixo. O estocástico ainda está aqui na parte superior do limite superior. E isso é mais um indicativo que é um bom momento para você vender o seu milho. Claro que, claro que fazendo a análise constante, o melhor momento de venda, ao invés de ser hoje, teria sido aqui, ó, próximo de $377. E o porquê que eu digo que isso é possível de conseguir vender, é possível conseguir vender nesses preços? Porque olha aqui, ó, os indicadores estavam nos mostrando, $377 é um bom preço de venda. Depois disso o preço tende a cair, e que realmente caiu. Hoje o milho já está a $361. Então isso nos mostra mais uma vez como os indicadores são importantes, como a análise técnica vai fazer você ficar com mais dinheiro no bolso. Agora, vamos para o mercado de açúcar, uma commodity aí muito importante para o país. Olha que interessante. O açúcar estava cotado no dia 11 de setembro, ele estava cotado a 11,78. E olha aqui onde que os indicadores estavam. Para baixo da linha inferior dos paralelos.
indicando compra. Então, quando o açúcar estava 11,68, 11,70, era um bom momento de compra. Olha que interessante. Nesse momento, o açúcar já está chegando a 13. O açúcar já está chegando na cotação de 13 dólares. E os indicadores nesse momento já estão apontando venda. Então, por isso que as informações são, a análise técnica é tão interessante. E além dos indicadores, o que a gente pode ver aqui que mais uma confirmação que é um ponto bom de venda? Olha aqui o nível dos preços. Ó, traçando uma linha paralela aqui, ó. O preço já testou essa linha dos 13 dólares no dia 18 de agosto. Ele está testando aqui novamente. Então, se você tem açúcar para vender, se está em dúvida se isso é um bom preço ou não, esse é sim um bom preço. Claro que esse preço pode passar disso, pode passar de 13 dólares. E se ele passar de 13 dólares, a gente vai buscar próximo de 14,65, 14,80, tá? Que seria a nossa próxima resistência. Mas, nesse momento, há uma maior probabilidade desse preço cair do que dele subir. Então, qual é a recomendação do Construindo Safras? Venda parte da sua produção. Nesse momento, você vai estar fechando contratos num ótimo preço, tá certo? Agora vamos partir para o etanol. O que o gráfico do etanol está nos mostrando? O etanol cotado a 1,30 aqui. O que esse gráfico 1.330, né? Desculpe. 1.300, 1.330, 1.313. O que o gráfico nos mostra nesse momento? Estamos no momento, de certa forma, de indecisão, tá? Estamos entre o canal paralelo do índice de força relativa, entre o canal paralelo do estocástico. Já tivemos 2 cruzamentos no MACD. Estamos bem próximo das médias móveis, tá? Então, o preço pode tanto tomar um movimento de subida quanto de queda nesse momento, tá? Então, qual é a recomendação do Construindo Safras nesse momento? Espere. Espere para tomar suas decisões em momentos mais propícios, tá certo? Se você pode esperar nesse momento, essa é a recomendação. Por quê? O preço está no momento de indefinição. Então, se você vai vender seu etanol, você pode acabar vendendo e o preço subir mais. Ah, não, vou comprar. Você pode acabar comprando e o preço cair ainda mais. Então, vamos tentar, tomar as decisões em momentos mais bem definidos. Como aqui, ó, quando o etanol estava 1.074, que os indicadores estavam todos apontando para compra. Legal, ó. E realmente o preço subiu. O preço chegou até 1.290. Já indicou venda. Então, nesse momento, a gente está num período de indecisão. Se possível, a recomendação é que espere para tomar decisões em momentos mais definidos, com os indicadores nos mostrando isso. Agora vamos falar do suco de laranja, uma commodity bem interessante, bem importante e pouco trabalhada. Hoje, o suco de laranja está cotado a 106 dólares, né? Então, quem já trabalha com suco de laranja já sabe os volumes de compra, já sabe os volumes de venda, e a cotação é essa. E o que isso quer nos dizer? O que o gráfico, na verdade, está nos dizendo? O gráfico está nos dizendo o seguinte, olha. Já estamos com o índice de força relativa para baixo, tá? E nós estamos em um mercado de alta, tá? A gente está no mercado de alta dos preços de suco de laranja. E em um mercado de alta, o índice de força relativa indica muito bem para compra. Então, nesse momento, a recomendação da commodity de suco de laranja é que você compre, tá? Se você é apenas um produtor, se você não realiza a comercialização de compra e venda, você apenas vende, se possível, espere
para realizar a comercialização nesse momento, tá certo? Por quê? O índice de força relativa está cruzado para baixo, o estocástico está bem próximo do limite inferior, o MACD também está bem deslocado no curto período. E além disso, no canal paralelo, a gente tem uma resistência importante aqui, a gente cruzou até mesmo a média móvel, tá? Então, nesse momento, é para você comprar suco de laranja, tá? Estamos num momento bem propício para isso daí, segundo o gráfico. E aí, se o preço continuar caindo, ele pode buscar preços abaixo de 90 dólares. Mas, acredito que se ele cair abaixo de 100 dólares, ele vai buscar entre 96 e 95. Continuando, agora vamos falar de carne bovina. O gráfico de carne bovina mostra a cotação da arroba, tá? E a cotação hoje está em 255, acima de 250 reais. E o que nós temos sobre esse preço? O que eu posso falar para vocês? Na verdade, o que eu posso falar não. O gráfico fala, eu só passo a mensagem. O gráfico, nesse momento, está índice de força relativa cruzado para cima, bem deslocado, olha. Acima de 70 ele já é um preço próximo de topo. A gente está em 81, tá? No índice de força relativa. O estocástico também, olha, acima de 80 ele já indica venda. E a gente está em 93, tá? Estamos bem sobrecomprados. Além disso, qual é outra resistência fortíssima para você vender a sua carne bovina? A recomendação, por que essa resistência é muito forte? Qual é essa resistência? A resistência é essa daqui, ó. Um envelope de 20%. Tá? Essa é uma resistência muito forte. A gente pode ver como o preço, quando chega nela, ele sente. Olha, no dia 4 de março desse ano, o preço em R$ 203 da arroba chegou muito próximo da resistência de 20%. E olha para onde o preço foi logo depois. O preço chegou a 185, tá? Então, a probabilidade é que esse preço caia. Mas, em outros momentos também, olha aqui, ó. Ele chegou, ó, dia 8 de novembro do ano passado. Ele chegou a R$ 185, tocou um envelope de 20%, não tomou conhecimento nenhum do envelope e chegou a R$ 232. E aí sim ele sentiu a resistência do envelope de 40% e caiu até o envelope de 20 a R$ 193, tá? Mas o que a gente tem hoje? A gente tem um índice de força relativa nos mostrando que o preço está alto, o indicador estocástico nos mostrando que o preço está alto e o envelope de 20% nos mostrando que é um bom momento para você vender a sua carne de gado, tá certo? Agora, café. Café, o que o gráfico está nos mostrando hoje sobre o preço do café? O preço do café teve uma leve alta entre o começo da semana e agora. Olha como os indicadores estavam cruzados para baixo, né? Quando o café estava cotado a 111. Olha que interessante, né? Hoje ele já está a 117. Então, os indicadores nos mostraram que no início da semana foi um bom momento para você comprar e que agora o preço tende a subir, tá? Mas esse preço vai encontrar uma resistência bem forte aqui, próximo de R$ 122, R$ 123, que é a média móvel. Então, nesse momento, se você ainda tem... se você não comprou toda a quantidade que você precisava no início da semana e você tem um pouco mais de caixa, ainda o café está num bom momento para compra dessa commodity, tá certo? Então, recapitulando, soja, colegas que trabalham com dólar, a soja está num preço um pouco mais baixo do que no final da semana passada, né? Mas mesmo assim é um bom preço
da soja, tá certo? E olha aqui que interessante, ela sentiu a resistência do envelope de 20% que a gente vai falar em todas as nossas análises. Então, olha, o momento para venda foi aqui, né? E os indicadores nos mostraram isso. Mas, hoje ainda assim, é um momento para você vender a sua soja. Colegas brasileiros, o preço da soja no mercado internacional caiu. O que aumentou a cotação da soja foi o dólar, tá? Então, nesse momento, o dólar está 5,57, pode subir um pouco mais, tá? Mas os indicadores do dólar já estão nos mostrando que a gente está próximo de um topo. Então, produtores brasileiros que entregam a soja em real, é um bom momento para você comercializar a sua soja. Seguindo, milho. O milho aí, o movimento está bem claro, né? A gente passou um envelope de 20%, que é uma resistência muito forte, tá? A gente está cruzado para cima no índice de força relativa, cruzado para cima no estocástico. Então, colegas produtores de milho, fechem esses contratos de milho, tá? Então, um ótimo preço para você comercializar esse milho. No mercado internacional, o milho também está cruzado para cima, mas a gente já tem um índice de força relativa um pouco mais indefinido. Mas mesmo assim, estamos numa cotação boa para o milho. Mas com as análises diárias, vocês poderiam ter fechado o milho um pouquinho melhor, tá? Poderiam ter fechado esse milho a $380. Para isso, converse com a gente que a gente pode ajudar você a vender o milho ao invés de 362 a $380. Conte com a gente para isso. No mercado de açúcar, a gente já está se aproximando, o índice de força relativa já está praticamente cruzado para cima, o estocástico já cruzou para cima, e a gente acabou de passar a média móvel, né? Então, nesse momento, a gente está próximo de uma região de resistência. Então, a recomendação é que você venda o seu açúcar, tá certo? Seguindo, o etanol. O etanol, nesse momento, está num período de indefinição. Tanto o índice de força relativa, tanto o estocástico, está bem no meio dos paralelos. Então, nesse momento, se você pode aguardar para tomar uma decisão, essa é a recomendação e a melhor decisão a tomar. Suco de laranja, cruzado para baixo, acabou de passar próximo aqui, já cruzou para baixo a média móvel. Então, nesse momento, de acordo com o índice de força relativa e com o estocástico e com o deslocamento do MACD, a recomendação é que você compre suco de laranja, tá certo? Você que trabalha nesse mercado de exportação, se você compra e revende, isso daí é um bom momento para compra, tá? Do suco de laranja. Agora, seguindo, carne bovina. Na carne bovina, a gente tem diversas resistências aqui, tá? A gente tem índice de força relativa para cima, a gente tem o estocástico cruzado para cima e a gente tem uma resistência fortíssima que é do envelope de 20%. Então, colega pecuarista, é um ótimo momento para você comercializar o seu gado, tá certo? E por último, o café. O café está com índice de força relativa muito próximo do limite inferior do paralelo e com o estocástico já cruzado para baixo, tá? E nesse momento, então, é um bom momento para você comprar o seu café, tá? Se você ainda não comprou, poderia ter aproveitado a oportunidade junto com o Construindo Safras e ter comprado aqui próximo de 110, 111, tá? E esse preço aí provavelmente vai chegar próximo de 122. Se passar a média móvel, aí a gente faz uma nova análise, tá certo? Então, pessoal, assim eu me despeço de vocês. Compartilhe essas análises com seus colegas, produtores, engenheiros agrônomos, pecuaristas, tá? E se você é engenheiro agrônomo, técnico agrícola, quer aprender a fazer esse tipo de análise, quer trabalhar com esse tipo de análise, fale comigo. Tenho certeza que você vai entregar mais resultados para o seu produtor. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em vender a carne de gado a 230 e depois poder recomprar a 193
comprar dos produtores vizinhos, vender novamente a 210. Isso é o tipo de recomendação que a análise técnica nos traz. Esse é o tipo de recomendação que o Construindo Safras gera. Se você também quer gerar, vem trabalhar com a gente, tá certo? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus.